Fala galera, sejam muito bem-vindos aí ao canal Newsverse. No vídeo de hoje, pessoal, vamos mergulhar um pouco aí em uma verdadeira bomba, né? Que está movimentando aí os bastidores de Brasília e dos Estados Unidos também, né? Depois do famoso e-mail aí que foi enviado pela Trump Media, que está processando Moraes lá nos Estados Unidos e que tem um prazo de 21 dias para responder, o ministro Alexandre de Moraes, após ser notificado oficialmente pela Justiça Americana sobre o processo movido pela plataforma Rumble e pela Trump Media, adivinha o que que o STF fez para dar um apoio aí, né, para o seu bichinho de estimação? Começou a articular aí uma reação rápida com o governo Lula para tentar barrar esse avanço. Vou soltar o vídeo aí, né, essa reportagem aqui da Gazeta, para a gente ver o que realmente está rolando aí. Logo depois a gente volta com os comentários aí, após essa reviravolta. Vamos ao vídeo. STF e AGU preparam contra-ataque à justiça americana por Alexandre de Moraes. Governo Lula fala em adotar providências legais cabíveis após ministro da Suprema Corte ser notificado por e-mail. Assunto para nossa repórter, Berenice Leite. Vamos então dar boa tarde. A Bere já está aqui no telão conosco, vai trazer mais informações de Brasília. Parece que o pessoal ficou um pouco bravo com o governo americano, hein, Berenice? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao JDL segunda edição. Oi, Geise. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Parece que ficaram mesmo, até porque essa ação movida pelo Tribunal de Justiça da Flórida contra o ministro Alexandre de Moraes, essa notificação já deveria ter chegado há mais de 400 dias. No entanto, estava sendo blindado ali por uma decisão do presidente Benjamin Herman, do Superior Tribunal de Justiça, e o próprio Paulo Gonet, que impediam essa notificação oficial. Depois de todo esse tempo, os Estados Unidos, a Justiça norte-americana entendeu que o processo, a ação movida pelas plataformas Rumble e Truth Social, Truth Media, estavam sendo diretamente prejudicadas e decidiram que a notificação do ministro Moraes poderia ser via e-mail. E-mail, inclusive, que era usado pelo ministro para dar prazos para a Rumble, por exemplo, que é uma plataforma semelhante ao YouTube, retirar conteúdos do ar, conteúdos principalmente de perfis voltados ao campo ideológico, ao aspecto da direita. Isso começou a acontecer em agosto de 2025. E agora, depois dessa notificação oficial que ocorreu pelo e-mail do ministro Alexandre de Moraes na sexta-feira, o prazo de 21 dias já está contando. Nos bastidores, o que se sabe é que a corte estaria articulando junto com o Poder Executivo, ou seja, junto com a diplomacia, o Itamaraty, via Ministério da Justiça e a própria Advocacia Geral da União, uma reação institucional. Ainda não temos detalhes de como será essa reação, mas o que nós já temos confirmado é que se o ministro Alexandre de Moraes não apresentar uma resposta, a essa notificação, como eu disse, o prazo é de 21 dias, ele pode ser julgado e ele pode ser condenado à revelia. Daí, então, a gente lembra que a própria Advocacia Geral da União, do Jorge Messias, já chegou em outros momentos a contratar um escritório nos Estados Unidos, Geise, para tratar de questões de ministros que tinham sofrido sanções no ano passado também dos Estados Unidos. Agora, além desse risco de ser condenado à revelia, o ministro Alexandre de Moraes é acusado pelas duas plataformas de tomar decisões que ferem a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, que é expressamente, não tem nada que fica condicionado à liberdade de expressão. Lá eles respeitam mesmo e é algo único, não tem nenhum tipo de paralelo traçado aqui no Brasil, como a gente vê mudanças de entendimento. Agora, o que os ministros aqui da corte afirmam, um descontentamento, porque a legislação brasileira, Geise, ela não permite que ministros sejam ali acionados, que sejam de alguma forma notificados, processados por decisões judiciais, somente em casos de fraude ou de omissão.
Agora, a legislação no Brasil é uma coisa, lá nos Estados Unidos é outra. E por isso, a ação foi movida por essas duas plataformas norte-americanas. E a gente vai acompanhar agora esses desdobramentos, porque uma resposta um advogado pode ser apresentado aí nos próximos dias. E o ministro Alexandre de Moraes, de fato, terá que responder, podendo ter as suas consequências, né, que vão ser analisadas aqui com os nossos comentaristas, vão trazer mais detalhes sobre isso, mas a princípio, de momento que nós temos é isso, a corte saindo em defesa do ministro Alexandre de Moraes e com o auxílio, claro, do Poder Executivo, né, do governo Lula. Volto com você. Muito obrigada, Berê, pelas informações aqui no nosso Jornal da Oeste. Até a próxima. Claro que para reverberar os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar boa tarde. O nosso time já está aqui no telão. Prezamos pela tradição, sempre começamos pelas damas. Hoje conosco, Fabi Barroso. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Meu amigo Serrão. Boa tarde a todos aqui da audiência do Jornal do Oeste, segunda edição. E vamos lá, porque hoje, como todo dia, vamos falar de ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso, a gente pode colocar um contador na tela, né? Conosco também o nosso grande mestre Jorge Serrão. Serrão, seja muito bem-vindo, boa tarde. Saudações, minhas musas Fabiana Barroso e Geisiane Freitas. Hoje o JDO podia ser em inglês, né? Na língua de Shakespeare. Tanto assunto que vem dos Estados Unidos para cá. Vai ser animado, fica ligado, deixa seu like, divulga para todo mundo e vamos em frente. É isso aí, on fire, o Serrão. Então, já que é para falar inglês, estamos on fire. Fabi, eu quero te ouvir a respeito. A gente tem essa questão aí, então, da notificação. A notificação foi por e-mail formal do Alexandre de Moraes, o e-mail ali institucional do Alexandre de Moraes. Nós repercutimos ontem essa notícia. Agora a gente tem esse desdobramento em relação à máquina estatal brasileira agindo. Então, a minha primeira pergunta para você é do ponto de vista do direito mesmo, como é que fica isso? Porque foi uma notificação CPF, digamos assim, em pessoa, e tem a questão institucional mesmo, tem a questão ali pública, a questão do juiz. E aí, o que a nossa Constituição diz e como é que vai ficar esse bololô todo, mas o que a gente está vendo, mais uma vez, a AGU aí entrando na frente, né, disparando ali, ó, entrando, Messias abrindo, o Messias não deve ter gostado não, Messias abrindo os braços ali para defender Alexandre de Moraes. Eu acho que o AGU está enganando o ministro Alexandre de Moraes. Ora, é surpreendente a minha declaração, porque são 400 dias que houve a promessa de fazer uma defesa deste processo nos Estados Unidos. Isso não aconteceu. O Martin de Luca, o advogado aí da Trump Media e da Rumble e da Trump Social, explicou exatamente isso, né, que havia uma promessa, que foi feito um trabalho da mídia intensa para dizer, olha, o ministro vai ser defendido, contrataram um escritório, tudo mentira, isso não aconteceu. De fato, esgotou todos os meios de citação nos Estados Unidos para depois, então, a juíza da Flórida autorizar essa citação. Essa citação foi feita em 2 e-mails, um institucional, que é do Supremo Tribunal Federal, esse que você acaba de mencionar, e outro que o próprio ministro utilizou para citar, quando ele precisava, né, tentar censurar pessoas que estavam nos Estados Unidos. E não faz o menor sentido a AGU ir por este caminho, falar aí que estaria violando alguma legislação brasileira, porque isso pouco importa, nós estamos falando da legislação americana e a indenização civil não vai ter reverso, ao revés disso, se ele não for no processo se defender. Aliás, ele vai se defender e dizer o quê? Inclusive, essa interpretação de que ele não poderia responder no seu CPF, eu também acho equivocada, porque no meu entendimento é fraude processual, sim. O ministro sabidamente sabia, né, deveria saber que ele não poderia nem fazer a citação, como ele fez numa tuitada lá para o Musk, muito menos determinar a censura de perfis que estavam nos Estados Unidos sob o guarda-chuva americano, ignorando completamente a Convenção de Haia. Quem ignorou a Convenção de Haia foi o ministro Alexandre de Moraes. Então, portanto, não é crime de hermenêutica. Vou explicar aqui que é crime de hermenêutica que a gente vai ver a mídia falando, que seria contrário a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Não é contrário a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, é contrário às atitudes que o ministro Alexandre de Moraes tomou usando a instituição, o Supremo Tribunal Federal, violando tanto as leis brasileiras como as leis americanas
e a Convenção de Haia. Então, entre outros pactos que nós, os brasileiros e os americanos, são signatários. Então, isso está escrachado. Essa tentativa da AGU, da mídia e do próprio ministro Alexandre de Moraes agir, né, com o fígado não vai representar absolutamente nada nos Estados Unidos, e a gente vai ver, então, o andamento dessa ação civil. E sim, gente, ele pode sofrer uma série de retaliações. Não propriamente, ele não precisa ter bem nos Estados Unidos, mas pode atingir tudo que os americanos movimentam. Parece uma reedição aí da Lei Magnitsky, só que de uma outra vertente, civil, e pode ser autorizada, sim, pelo Tribunal da Flórida. Serrão, é interessante porque não é a primeira vez que a AGU entra aí na frente para defender Alexandre de Moraes, naquele caso ali da própria Magnitsky, outros ministros também em relação ao visto americano, né, quando eles perderam o visto americano, e também esse mesmo movimento aconteceu em relação aos exilados políticos que estão na Argentina. Houve também essa perseguição ali para esses exilados políticos. A gente vê realmente bastante empenho institucional para perseguirem aí determinadas pessoas. Pois é, esse processo contra o ministro Alexandre de Moraes é algo vergonhoso e absolutamente inusitado. Vamos lá, tenta acompanhar meu raciocínio. Na nossa Constituição não está escrito nada sobre a possibilidade de um Supremo Magistrado ser processado por uma autoridade estrangeira. Até porque, qual é a Constituição, a não ser a Constituição do Hospício, que pudesse prever tamanha doideira? Pois é, mas isso está acontecendo, isso aconteceu. E aconteceu por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes tomou decisões contra empresas norte-americanas. E aí as empresas norte-americanas alegam que ele feriu não só a própria Constituição brasileira, que garante a liberdade de expressão, como também a própria lei norte-americana. Aí danou-se. Isso criou o precedente para que ele, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, pudesse ser processado por um tribunal da Flórida. A denúncia foi aceita, a magistrada vem tentando há décadas a formalização do processo, a notificação do indiciamento, mas o Brasil deu um jeitinho brasileiro disso não chegar. Aí, qual foi a criatividade da juíza da Flórida? Como o ministro Alexandre também havia notificado a Rumble e a Trump Media por e-mail, então fizeram a reciprocidade. Também fizeram o indiciamento dele por e-mail. E agora ele tem 20 dias para dar a sua explicação, a sua defesa de que não feriu nem a lei brasileira, nem a lei norte-americana nesse caso. Ministro Alexandre será julgado por 13 pessoas. A magistrada que comanda o processo e mais 12 jurados independentes, sorteados, que nada tem a ver com envolvimento político e que tem o compromisso, o juramento de fazer uma avaliação técnica do caso. Técnica e não política do caso, que é assim que funciona o judiciário num país civilizado, com democracia, com segurança jurídica. Então, não tem jeito. O ministro Alexandre, se não responder ou se não se defender, pode ser condenado à revelia. E aí as consequências é o que virá na sentença judicial. A gente ainda não tem como afirmar o que pode vir e o que pode ser de consequência depois. O ponto exato isso é muito mais grave do que a sanção da Lei Magnitsky. Lei Magnitsky foi uma sanção do governo norte-americano. Agora não. Agora, se vier uma condenação, é do judiciário norte-americano e, segundo o advogado de Donald Trump, da Trump Media e do Rumble, isso pode ter efeitos no mundo todo. Aí o bicho vai pegar, vamos ver como é que fica. Agora, quem poderia supor que um magistrado brasileiro, o guardião da Constituição Tupiniquim, pudesse ser processado por alguém nesse planeta? Ninguém podia imaginar. Pois é, caos. Agora pode. Pessoal, o Xandão vai entrar definitivamente numa fria agora, né? Meu amigo, agora a batata vai assar pro lado dele. Bom, pessoal, vocês acabaram de ver aí que as coisas chegaram aí a um nível internacional, né? E lá as coisas funcionam. A justiça aí dos Estados Unidos, né, autorizou a citação por e-mail para destravar aí o processo, né,
estava sendo bloqueado aqui pelas autoridades aqui do Brasil aqui, né? STJ, o juizinho lá e tudo vai, mas agora acabou a barreira. A grande questão agora é, enquanto o Supremo e o governo brasileiro tentam articular uma defesa diplomática aí, né? A situação coloca em xeque aí os limites das decisões também do STF fora das nossas fronteiras, né? Será que a moda pega? Será que dá certo? Algo me diz que não vai funcionar muito bem, não. A forma que o Brasil faz aqui funciona aqui, mas lá fora, meu irmão, lá fora a história é diferente. Lá fora a justiça segue as regras e diretrizes realmente da Constituição, seja de lá ou seja daqui. Bom, pessoal, deixa aí sua opinião aqui embaixo aí nos comentários sobre esse embate aí, né, que tá para acontecer entre a Justiça Americana e o STF. Me diz aqui o que vocês acham. E quem não se inscreveu ainda, não esquece de se inscrever no nosso canal. Deixa o seu like, compartilha aí esse vídeo com todo mundo aí para ajudar nosso canal a crescer. Valeu, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.